Olá, eu quero partilhar com vocês essa mensagem, que na verdade eu estou adiando há semanas, porque a gente tem que parar para concentrar, e ela está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 32, onde Jesus diz a Pedro: Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém. Essa palavra que Jesus fala para Pedro nos soa de forma estranha, né? Porque nós vemos Pedro como um dos maiores homens de fé entre os apóstolos. Ele era aquele que foi o primeiro a declarar a divindade de Jesus. Ele era aquele que Cristo sempre levava consigo para realizar grandes milagres. Ele era aquele que fez a maior declaração de fé. Ele foi aquele que ousou andar sobre as águas. Ele tinha fé. Ele tinha um discernimento espiritual maior até do que todos, embora ele tivesse realmente uma fé vacilante, tanto que nós sabemos que ele acabou afundando naquelas águas. Porém, nós vemos que Jesus disse para ele: olha, Pedro, quando você se converter, já pensou? Você andar com Jesus 3 anos, você se julgar alguém realmente cheio de poder, cheio de fé, alguém forte. E Jesus falou: Pedro, quando você se converter. Mas nós veremos aqui na palavra por que Jesus disse isso a Pedro. Ele era um homem de fé, mas realmente ele não era um homem ainda convertido, tanto que Cristo disse isso a respeito dele. E a maior prova realmente desse Pedro impetuoso, que precisava deixar morrer sua carne, foi no fato de que ele continuava levando consigo uma espada. Tanto que quando vieram atacar a Jesus, ele pega essa espada e prontamente ataca a Malco, né? Cortando a orelha dele. E isso nos ensina muito, porque quando te converteres, Pedro, o Espírito Santo, ele coloca frutos na vida de um verdadeiro convertido. Frutos estes que vão além da religiosidade, que vão além da fé. Frutos estes que demonstram verdadeiramente alguém que foi transformado por Deus. E nós, né? Quantos anos você tem de cristão? Quantos anos você convive com pessoas cristãs? E realmente você vai perceber que poucos carregam esses frutos. Por quê? Porque nós nos preocupamos com tantas coisas, mas nós não damos a devida atenção àquilo que o Senhor realmente quer de nós como árvores frutíferas. Quais os frutos que nós precisamos ter? E isso é sério, porque nós andamos anos como Pedro, né? Impetuosos, cheios de ira e cheios de raiva, né? e indignação e sentimentos realmente de espada. Continuamos empunhando uma espada na mão. E, no entanto, quando nós realmente somos convertidos, você vai perceber o fruto do Espírito. Nós largamos essas espadas. Nós largamos a autodefesa, nós largamos o julgamento, nós largamos o rancor, nós largamos a vingança. É muito sério isso. Nós largamos aquilo que são, na verdade, frutos da carne, obras carnais. E o Senhor fala sobre os frutos do Espírito Santo no livro de Gálatas. Todos conhecem essa passagem de Gálatas, que é importantíssima para nós. E a Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, longo ânimo, amabilidade, bondade, fé, domínio próprio. É muito sério isso, né? Quantos cristãos na face da terra você vai poder olhar e você vai poder ver realmente
Não aquilo que são, como diz a palavra de Deus, que a letra, ela mata, né? Não aqueles que são, né, carregadores de lei, carregadores da letra, da religião, mas quantas pessoas você pode olhar e você pode dizer e ver esses frutos do Espírito nela. E eu quero que você, nesse momento, não olhe para as árvores ao redor, mas olhe para você mesmo. Primeiro fruto do Espírito Santo que diz no livro de Gálatas é o amor. E realmente, o amor a Deus, o amor é a primeira marca que existe, é o primeiro fruto do Espírito Santo que deve haver na vida de um cristão. Se você é um cristão e você não sente amor, você não sente aquilo que é essa marca realmente da compaixão, se você você é uma pessoa maligna, se você é uma pessoa odiosa, o oposto do amor nós colocamos como ódio, né? Então é hora de pegar essa espada e jogar no chão. Segundo fruto do Espírito Santo é a alegria. A alegria é um fruto do Espírito. Aquele que tem o Senhor em sua vida, que confia em Deus, ele tem a capacidade de viver essa esperança no seu coração. Ele sabe que a glória do Senhor, a presença do Senhor lhe garantirá sempre um bom futuro. Então, um cristão, ele não vai carregar as marcas do tédio, as marcas, né, de ser down, né? Ele não vai carregar essas marcas do pessimismo, as marcas da amargura. Por quê? Porque o segundo fruto do Espírito Santo é a alegria. E realmente, a alegria por saber que você tem a Deus, a alegria por saber que independente, ainda que passe céus e terra, mas a palavra de Deus nunca passará sobre você. Você tem um Deus que é fiel, que é amigo, que é leal. Essa certeza de que você nunca, nunca estará só nem destruído. Por quê? Porque você tem um amável e bondoso Senhor. Isso é uma alegria que procede daqueles que andam em espírito. É um fruto do Espírito. Terceiro fruto do Espírito é a paz. Vários versículos na Bíblia testificam a respeito disso, que a paz seja o árbitro em vossos corações. Perceba que quando você faz algo que é contrário ao que o Senhor quer, você fica em conflitos. E há muitas pessoas como Saulo, que era um grande religioso, mas vivia atormentado, que vivia esmurrando ponta de ferro, foi o que Cristo disse para ele, né? Ele vivia esmurrando ponta de ferro, porque embora ele fosse um religioso, embora ele tivesse a lei, embora ele tivesse aquilo que era a palavra em si, ele não tinha realmente esses frutos do Espírito que traz o quê? A paz. E perceba que ele era um homem extremamente atormentado, que ele perseguia os cristãos, embora fosse um religioso. Então nós vemos que esse terceiro fruto do Espírito Santo fala muito ao teu coração, a você. Qual é a tua condição mental, psicológica, emocional? Você é uma pessoa de paz ou você é uma pessoa de guerra? Você é uma pessoa atormentada? Você é uma pessoa enlouquecida? Você é uma pessoa transtornada? Então, algo está fora realmente do controle do Senhor, porque o fruto do Espírito é a paz. Andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Então, quando eu ando no Espírito, naquilo que o Espírito me direciona, quer de mim, quer o quê? Perdão, quer o quê? Você vai ver os demais frutos do Espírito. Quer de mim amor, quer de mim o quê? Compaixão, quer de mim o quê? Calma. Perceba os demais frutos do Espírito. Longanimidade, paciência. Que coisa, hein? Então, aquela pessoa impaciente,
na verdade, está andando na própria carne, porque o fruto do Espírito é o longo ânimo. Perceba Pedro, queridos, por que Cristo fala para ele: Pedro, quando você se converter, e quantos anos da nossa vida cristã, na verdade, nós nos julgávamos tão gloriosos, e se você olhar, você vai falar: meu Deus, eu não tinha esses frutos do Espírito, eu não tinha alegria, eu não tinha paz, eu não tinha longo ânimo, vivia impaciente, transtornado, ansioso. Querido, você precisa realmente andar no Espírito, e andar no Espírito é você ouvir a voz do Senhor, porque o que Ele lhe diz, o que Ele lhe direciona é verdade definitiva na sua vida. E o que Ele lhe direciona é, basta a cada dia seu mal. Olha, uma grande marca na minha vida foi quando eu decidi viver um dia de cada vez. Experimenta isso. Experimenta viver um dia de cada vez. Você vai alcançar esse grau aqui que a palavra de Deus nos ensina, de paz, de alegria, de longo ânimo. Você sabe esperar, porque você não vai ficar conjecturando a respeito do futuro, porque você sabe que lá no futuro o Senhor já está. E até se concretizar tal dia, tal hora, o Senhor realmente já mudou muitas circunstâncias. Então você aprende a se tornar essa pessoa paciente. Então, crente, você está impaciente demais, cheio de explosões, de surtos psicológicos, psicóticos, você está na carne. O fruto do Espírito Santo é a paciência, a calma. Não fica andando na carne, a tua carne vai te enlouquecer. Acalma e volta para o Espírito, porque o Senhor tem uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, uma palavra de consolo, uma palavra de resistência e uma palavra de superação para você. O outro fruto do Espírito é a benignidade. O que é isso? É a amabilidade. E realmente essa marca é muito importante em nós. O Pedro precisava se converter. Aquele turrão, aquele explosivo, aquele nervoso, aquele agitado, precisava morrer. E a marca de ser bondoso, de ser amável, precisava realmente fazer parte da vida dele. Ora, quantos nós entendemos e pensamos que precisa ser um turrão, precisa ser um homem mau, precisa ser alguém agressivo para te respeitarem? Ora, não existe nada disso. Quantos anos os crentes foram vistos dessa forma, que precisava andar de cara fechada e maltratar? Não. A amabilidade realmente é um fruto do Espírito, e isso Deus ensina. Lembre-se que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é um com o Senhor. Importa você nascer de novo, independente daquilo que é a sua personalidade herdada. O Senhor é teu Pai hoje e Ele quer te ensinar. E a amabilidade faz parte desse fruto de alguém convertido ao Senhor. Outra característica nós vemos aí é a bondade, o outro fruto de quem anda no Espírito. Então a bondade, a generosidade vai fazer parte realmente de você. Não é uma forçação, não é um sacrifício, mas é algo que procede do teu coração. É algo que procede da tua alma. A generosidade, fazer o bem, tentar realmente, de alguma forma, ser bondoso, ser gentil, ser realmente um instrumento agradável. Transmita ao Senhor. A outra característica e outro fruto do Espírito Santo é a fé. Perceba que até aqui, queridos, nós olhamos para Pedro, com toda a sua característica impetuosa, e nós realmente vemos que essa é a área de largar a espada realmente que ele precisava soltar na vida dele e se converter, e se tornar esse homem transformado no Espírito,
Tanto que você vai ver depois que quando Pedro recebe o Espírito Santo e realmente se converte, que até Paulo entra em briga com ele, porque ele se tornou alguém tão amável, ele se tornou alguém tão assim articulado, tão capacitado, paciente, que Paulo acaba brigando com Pedro, né? Por quê? Porque ele procurava ser pacificador, né? Vinham os judeus brigar com ele e cobrar as coisas, e ele tentava acalmar o ânimo. Vinha ali Paulo da parte dos gentios e ele procurava, né? Aí Paulo até chamou Pedro, isso é um simulado, mas não era. É porque ele realmente entendeu esse poder da transformação, de largar a espada. A outra característica é a fé. Aquela fé vacilante, aquela fé que fazia Pedro andar até um certo ponto, precisava realmente ser constante. Então não é uma fé vacilante mais, mas é uma fé constante, que Deus espera de você. Você ter fé quando as coisas estão indo bem é uma coisa, mas você precisa ter fé constante, porque Deus prometeu te amparar até o final dos séculos. A outra característica do Espírito Santo é a mansidão. Ora, querido, pensa nos crentes. Agora pensa que o fruto do Espírito é a mansidão. Agora olha só, pensa nos crentes. Quem anda no Espírito vai ter mansidão. E essa é uma marca que é realmente a mais difícil de nós alcançarmos. Mas você vai perceber, quando você vai amadurecendo espiritualmente, a capacidade que você vai ter de se calar muitas vezes, onde você poderia falar muito. De recuar quando você poderia ir com os 2 pés, né? De abaixar a guarda quando você poderia, assim, né, nocautear. E a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Então, quando nós estamos realmente sendo moldados pelo Senhor, essa marca começa a aparecer em nós. Lembra de Moisés? Moisés que chegou a matar um egípcio no deserto? E ele passou ali por 40 anos, queridos, naquele deserto, e você vai ver que o próprio Deus fala a respeito dele. Não existe homem manso como Moisés. Por quê? Porque o fruto do Espírito entrou nele. Ele passou a andar não mais na carne, mas no Espírito. E embora ele tivesse todas as razões, né, para odiar, para matar, até para agir com perversidade, você vai ver Moisés, Deus testificando dele, que se tornou um dos homens mais mansos. Ora, já pensou? Quando tu te converteres, Pedro, você poderá edificar seus irmãos. E o último fruto do Espírito Santo é a temperança, que é o domínio próprio. E realmente, o Senhor espera isso de nós, que nós alcancemos esses frutos. Quantas coisas nós, como cristãos, estamos buscando, não é? Nós buscamos o poder de Deus, nós buscamos a glória do Senhor, busquemos, mas que nós possamos entender e buscar os frutos do Espírito Santo. E nós possamos entender o que a Bíblia nos fala aqui no livro de Gálatas. Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Quem é de Cristo crucificou a carne com suas paixões e desejos. Quando você está realmente não mais atendendo à vontade da sua carne, você vai atender à vontade do Espírito. E você vai ouvir sempre o Senhor falando: faça assim, haja dessa forma, silencie, solte a espada, perdoe, não se preocupe com amanhã, não seja vingativo. E você vai ver o Senhor produzindo na vida daquele que ouve a Deus os verdadeiros frutos do Espírito. E como diz, então nós entendemos aquela passagem que diz em seguida: e não se canse de fazer o bem, pois a seu tempo ceifarás, se não desfaleceres. Por quê? Porque, na verdade,
você ter paciência, você ser amável, você ter fé, você ser manso, você ter domínio próprio, não é fácil. Por quê? Porque o mundo sempre vai querer te desafiar a você andar pela sua carne, a você ser uma pessoa infeliz, a você ser uma pessoa atormentada, a você ser uma pessoa impaciente, para você ser uma pessoa grossa, grosseira, agressiva, para você ser uma pessoa egoísta, para você ser uma pessoa nervosa, para você ser uma pessoa desequilibrada. Isso que o mundo quer fazer com você. Ele vai querer conduzir tua carne para isso. Então a Bíblia fala, não se canse de fazer o bem, porque você vai ver muitas vezes você sendo amável e você vai receber amabilidade? Não, você vai receber a pancada, né? Você vai lá estar sendo paciente e acha que você vai receber abraço? Não, você vai receber desprezo. Ah, lá, ele é calmo, ela é calma, então deixa rolar, não é verdade? Você pensa que você vai ser bondoso e vai ser fácil? Não, porque às vezes as pessoas vão pagar o bem que você fez com o mal. Mas o que a Bíblia fala em seguida? Quem semeia na carne, colhe a corrupção, mas quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Então, semeie esses frutos do Espírito em você, porque é isso que Deus espera da sua vida como cristão. Pedro, quando te converteres, como o Senhor olha para nós hoje? Será que às vezes você tem 15, 20 anos de crente, né? 30 anos de crente. Será que Deus pode olhar para você e ver esses frutos? Ou ainda não? Então comece a se preocupar com eles. Seja alguém que ame, seja alguém que tenha alegria no seu coração por ter Deus e saber que nada nesse mundo muda isso. Seja alguém de paz, que tem paz, não seja alguém atormentado. Seja alguém paciente, espera no Senhor, aguarde o tempo, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Seja alguém amável, seja alguém gentil. O mundo está de ponta cabeça, está todo mundo nervoso, a flor da pele. Tenha o fruto do Espírito, é isso que Deus espera de você. Seja alguém bondoso, generoso, não seja amargo, carrancudo, avarento. Nesse mundo de tanta cobiça, exercite a generosidade. Seja alguém de fé, não seja vacilante, não seja murmurador, não seja questionador do poder de Deus na sua vida. Seja alguém manso. Em nome de Jesus, não seja agressivo, procure vencer realmente aquilo que é a agressividade que tenta romper da sua alma. E busque ter o domínio próprio. E não se canse, pois a seu tempo você vai colher o fruto dessas atitudes, se você não desfalecer. O que é isso? Você não pode cansar. Porque se você cansar e voltar para o caminho da agressividade, se você cansar e voltar para o caminho da carne, que é ficar perturbado, que é ficar infeliz, ficar angustiado, ficar down, né? Ficar todo impaciente, ficar, né, todo pedrão, afunda na fé, todo nervosão, sem mansidão, não tolera nada, então o que vai acontecer? Você vai ter se perdido de novo. Jesus falou, Pedrão, quando você se converter, você vai poder edificar as pessoas. Então, enquanto tem tempo, faça o bem a todos, e principalmente aos da fé. Deus te abençoe e te edifique com essa palavra. É palavra de Deus. Amém.